Você quer saber se o mangá Kemono Gigan é uma boa história? Será que você já leu? Pessoal, Kemono é um mangá que está cheio de personagens demi-humano, humano e monstros fortes. Cara, é isso que vamos ver pelo lado do protagonista, como vai se destacar na sua vida. Talvez muitos de vocês podem gostar ou não gostar, mas sendo você um otaku e otome, não vai deixar de ver o vídeo. Bora lá! Opa pessoal, eu sou o Josênio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sim pessoal, é isso mesmo, Kemono Gigan. É aquele mangá que ainda não tem nenhuma animação, mas eu trago aqui para você a linda história que está por vir. Mas Josênio, eu já assisti Kemono. Não, meu pequeno, você acompanhou outro Kemono. Tem vários Kemono, sem mais demora, eu convido a você a entrar nesta linda casa para ouvir ou acompanhar essa linda história. No primeiro capítulo do mangá é nos mostrado um demi-humano que está sentado no entanto. O seu nome é Azuma Riko. Azuma Riko estava totalmente sentada, no entanto, ela estava ouvindo as notícias diárias. Se prepara aí, mano. O que ela estava fazendo, nós vamos descobrir mais à frente do mangá. Logo quando ela ouviu sobre nos distritos de Yura e Kega, nesse distrito está a decorrer roubos, ela saltou do reservatório d'água em direção à cidade. A cena é cortada e nos mostra Mitsumi Yu. Ele é o garoto que acabou de ser transferido por uma outra escola. Mitsumi estava completamente distraído quando de repente ele foi sequestrado pelos ladrões que roubavam nos distritos de Yura e Kega. Eram dois demi-humanos. Para despistar a polícia, só que eles foram em direção de um beco completamente isolado, na qual eles encontraram uma fuga pelo esgoto. Mas o Yu, com tanto desespero, ele não reagia, ficava totalmente parado. Lembram da personagem na qual é mostrado no início do mangá? Pois é, pessoal, a própria Azuma viu para onde foram esses ladrões e ela seguiu-os. O outro réptil pergunta ao seu parceiro o que eles vão fazer com o pele macia, que pode se livrar dele ou vendê-lo a uns comedores de humanos. Sem notar que bem na frente deles, quando ouvir alguns passos chegando por eles, Azuma se aproxima e pergunta se os ladrões poderiam largar o moleque. Usa a faca para atacar Azuma e Azuma consegue se desviar daqueles golpes com muita facilidade e chega a usar a sua habilidade única de relâmpago e acabando com o réptil em um instante. O ladrão acaba de lembrar algo que ele já tinha ouvido, que tinha uns rumores que ela deve ser a besta do trovão dos rumores. Riko, olhando diante do que ele falou, ela só olha para o ladrão e acaba sorrindo. O ladrão segurando Mitsumi tão forte que não estava a largá-lo e apontou-lhe uma faca diante dele. E como você pode ver, eu tenho um refém. Riko, olhando para aquilo, ela não se mexe e olha para ele. E o ladrão ameaça mais uma vez, dizendo que poderia cortá-lo com facilidade se ela desse mais um passo. Riko não questionou nada do que o ladrão tinha dito e ela só ficou aí parada, como se tivesse visto um fantasma. E ela de repente avisa o ladrão que tem algo atrás dele, mas o ladrão não deu ouvido, achou que fosse um truque para enganar ele. Mas no entanto tinha sim um monstro. Ele cai sobre ele umas gotas d'água sobre a sua cabeça. Ele olha para cima e dá de cara com um monstro Makatsuri. São os monstros literalmente que se alimentam quanto de humano e homens feras. No entanto, os dois olham para trás. Eles percebem que estão diante de um monstro que era capaz de devorar os dois. Azuma, ela grita para os dois se abaixarem e se afastarem, e ela vai atacar
O monstro foi muito rápido e quase devorou os dois, mas os dois conseguiram escapar. Natsumi parte para o ataque e acerta o monstro com um relâmpago forte. Parecia que o monstro não sofreu nenhum dano de ataque. Yatsune, vendo aquilo, ela fala para o Mitsumine fugir o mais rápido possível, mas Mitsune olha e ela acaba percebendo que o ladrão estava tão próximo do Makatsuhi que o monstro acabou mostrando uma foice saindo dentro deles, que era tão afiada que saiu com um líquido viscoso. Mitsuri se joga na direção do ladrão e acaba empurrando para se desviar dos ataques rápido vindo do monstro. Atacava aleatoriamente ou derrubando uma ponte. Azuma se jogou em direção para agarrar o mais rápido possível. Quando o Mitsumine estava caindo, ele acaba desmaiando, mas enquanto ele estava inconsciente, Azuma não deixava de procurar um meio de fuga. No entanto, o monstro acabou bloqueando o único caminho que eles poderiam fugir, pelas escadas. E ela não poderia usar a sua habilidade única de eletricidade. Mitsumine acaba chamando Azuma enquanto ela analisava o campo de batalha. Ele pergunta para ela se aquilo era um Makatsuhi. E a Azuma fica surpreendida por ele ter perguntado e ela pergunta se é a primeira vez que ele vê um Makatsuhi. Mitsumine acaba dizendo a Azuma que ele acabou de chegar de Yashima Inferior hoje e nunca esteve em Yashima Superior antes. Mitsumine acaba entrando em desespero. Normalmente ele só fica em casa todo dia sem fazer literalmente nada, se escondendo daqueles azar que acontece. Mitsumine acaba dizendo a Azuma que se ela continuasse ficando ao lado dele, acontecer alguma coisa ruim também com ela. Ele implorou que a Azumi deixasse ele para trás e que ela continuasse sem ele, apesar que ele estava totalmente machucado. Azumi acaba se apresentando, Riko Azuma. O Yumi acaba se apresentando também. Bem, acabam se focando no monstro que estava à sua frente. E a Riko acaba tendo uma ideia que ela poderia distrair o monstro enquanto que o Mitsumine acaba fugindo. E ela acaba dizendo para ele se ele conseguiria escapar pela escada e fugir por cima, enquanto ela vai distrair o monstro. Azuma, com aquela coragem, sai logo de frente com o monstro, mas antes disso ela diz para o Mitsumine que ele pode ter uma péssima sorte. Azuma acaba dizendo para ele: quando quem te sequestrou ficou em perigo, você se machucou para salvar ele. Uma pessoa como você não tem como eu abandonar. E aí enquanto Azuma distraía o monstro atacava ela sem parar. Viu uma oportunidade e logo de cara ele foi nas escadas lentamente correndo. Ele estava preparado para subir as escadas e fugir. No entanto, ele acabou lembrando do que tinha acontecido no seu aniversário. Mitsumine ele estava hesitando, enquanto que a Azuma lutava com o monstro, desviava dos ataques mortais. Ele só pensava numa única coisa: de alguma forma ele poderia ajudar, mas diante da situação ele ergueu-se a cabeça. Azuma continuava lutando com o monstro, desviava dos seus ataques mortais sem parar, até que finalmente ela acabou se distraindo, que seus pés foram presos por uma gosma, suas garras super fortes para destruir aquela gosma, até que o monstro se jogou na frente dela. Mitsumine acaba aparecendo com uma barra de ferro, acertando o monstro por cima. Azuma acaba perguntando o que ele estava fazendo, por que ele voltou. Ele só tinha que fugir enquanto que ela distraísse o monstro. Mas quando Mitsumine acaba caindo, e aí se revelou o
lado esquerdo do olho dele, Mitsumini acaba gritando o nome da Riko. Ela acaba percebendo que o que ele fez não foi literalmente só se desviando, mas sim atrair a criatura para uma armadilha. A criatura está toda encharcada d'água, só precisava do elemento surpresa. Riko acaba se soltando daquela gosma sólida que estava no seu pé e ela usa o seu poder de relâmpago e acerta a criatura. E o golpe mais forte que ela conseguiu acumular e jogando por cima da criatura. E assim a gente finalizamos mais um capítulo de Kemono. Depois disso, o que aconteceu? Você quer saber? Deixa aí nos comentários que eu trago para vocês o segundo capítulo. Muito obrigado e a gente se vê até o próximo vídeo.